Este pode ser um dos finais mais emocionantes de qualquer filme, de todos os tempos. E isso realmente surpreende? A trilogia O Senhor dos Anéis adapta fielmente os livros de Tolkien, que sabia contar uma ótima história. Ele entendia o quão doloroso seria deixar seus leitores com a morte de um homem complicado e cativante como Boromir no final do seu primeiro livro, certo? Bem, não exatamente. Na verdade, a situação é mais complexa e temos mais a agradecer ao Peter Jackson do que você imagina. Meu capitão. Meu rei. Qualquer um que teve coragem de ler o Silmarillion sabe que Tolkien pode ser um pouco prolixo, e essa predileção se estendeu para suas obras mais conhecidas. Ao escrever O Senhor dos Anéis pela primeira vez, ele criou um volume muito longo, sem dividi-lo em livros separados. Para reduzir custos, seu editor sugeriu que O Senhor dos Anéis virasse uma trilogia. Tolkien inicialmente não queria dividir sua obra épica, que não era uma continuação de O Hobbit, pois isso prejudicava sua narrativa, mas acabou aceitando e O Senhor dos Anéis virou 3 livros: A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, mas a morte de Boromir não está em A Sociedade do Anel. O livro termina com o capítulo A Ruptura da Sociedade, em que Boromir tenta pegar o anel de Frodo e Frodo e Sam fogem dos companheiros para seguir sozinhos até Mordor. O destino de Boromir só é revelado no início de As Duas Torres, quando Aragorn ouve o chifre de Gondor e encontra Boromir ferido junto a uma árvore. No estilo de Tolkien, a violência é deixada de lado e refletimos sobre suas consequências. Não recebemos detalhes sobre a batalha que Boromir enfrentou, mas ele está cravado de inúmeras flechas e cercado por 20 orcs mortos. Aragorn pergunta sobre Frodo e Boromir diz a ele que tentou pegar o anel e que Frodo escapou. Em seguida, ele e os outros hobbits foram dominados pelos orcs, tentou protegê-los, mas foram capturados. Aragorn beija sua testa, garante a ele que Minas Tirith não cairá, e Boromir morre. O que resta da sociedade envia seu corpo rio abaixo em um funeral viking e continua seu caminho. Então, seja considerando o texto original longo de Tolkien ou os 3 romances publicados, não havia motivo para que a morte de Boromir marcasse o final da adaptação de 2001 de Peter Jackson para A Sociedade do Anel. Ainda assim, ela segue traumatizando espectadores há mais de 2 décadas, e traumatizar é mesmo a palavra certa. O filme pegou a carga emocional dessa cena e a elevou a um nível que o livro nunca buscou. Então, como e por que isso foi tão impactante? Bem, a resposta curta é que Peter Jackson e seus parceiros criativos, Philippa Boyens e Fran Walsh, são verdadeiros mestres na arte da adaptação. Ao adaptar um livro ou série para as telas, é preciso ajustar o material original para uma experiência realmente cinematográfica. É fundamental entender bem a obra original e alterar somente quando indispensável. Jackson e colegas trataram a escrita de Tolkien com delicadeza artística na maior parte do tempo. Mas em nenhum lugar a dedicação deles aos livros é mais evidente do que na forma como trataram Boromir. Ao trazê-lo para as telas, Boromir precisava ser imbuído de drama. Geralmente, ao adaptar um livro para o cinema, muita complexidade se perde. Porém, em Boromir, Jackson, Walsh e Boyens aprofundaram bastante o personagem. Boromir, no livro, é um personagem mediano, orgulhoso, focado no povo, mas ainda assim amigável e prestativo com os outros. Ele não é realmente uma grande fonte de conflito até tentar pegar o anel. Compare com o Boromir do filme, que chega ao Conselho de Elrond, causando confusão e permanece um elemento imprevisível pelo resto do filme. Sean Bean interpreta o personagem com uma instabilidade perceptível. Cada palavra que ele diz deixa claro que este é um homem vivendo no limite. Ele é sentimental, desesperado e movido pelo dever e pelo seu senso de justiça. Por muito tempo, meu pai, o intendente de Gondor, manteve as forças de Mordor afastadas. Pelo sangue do nosso povo, suas terras permanecem seguras. Ele também nutre certo desprezo por Aragorn, o verdadeiro rei de Gondor, e embora seja afetuoso e empático com os hobbits, também é tentado pelo anel em mais de uma ocasião. A cena entre ele e Frodo na floresta parece uma escalada natural de algo que esteve fervendo sob a superfície durante todo o filme, e quando Sean Bean solta seu grito memorável de Awaza essa atichiptein. Maldito seja, Anola Blitz! As emoções estão à flor da pele antes das lágrimas caírem. Depois de tanta preparação, fazia mais sentido narrativo aumentar a tensão e incluir a morte de Boromir no final de A Sociedade do Anel. Quando Boromir cai, os espectadores ficam tão divididos quanto ele.
E graças à aptidão de Peter Jackson para cenas de ação grandiosas, Boromir recebe a despedida que merece e o final do filme fica ainda mais explosivo. Ao contrário do livro, assistimos à Batalha de Boromir, vendo-o defender Merry e Pippin dos orcs e enfrentar vários inimigos com coragem. Quando Lurtz, capitão orc criado para o filme, atravessa o coração de Boromir com uma flecha, ele enfim é superado. Ele cai lutando em uma dolorosa câmera lenta, derrubando vários outros orcs apenas pela força de vontade e determinação, enquanto é atingido por flechas. Esgotando suas últimas forças, Boromir cai de joelhos e encara Lurtz nos olhos enquanto ele prepara o golpe final. E então, Aragorn chega para o resgate. Uma nova batalha começa entre o Rei de Gondor e a própria manifestação física do mal. Lurtz cai e o clima é de triunfo, mas só por um momento. Boromir ainda está gravemente ferido, e ao ser encontrado por Aragorn, Sean Bean e Viggo Mortensen entregam uma das performances mais melancólicas e belas do cinema. Temos muito do mesmo diálogo no filme que temos no livro, mas também há algumas adições. Como o relacionamento entre Boromir e Aragorn é mais tenso no filme e Aragorn luta com suas responsabilidades de rei, a resolução deles no leito de morte ganha ainda mais significado. Juro que não deixarei a Cidade Branca cair. Nosso povo falha. Quando Boromir solta seu último suspiro trêmulo e Aragorn beija ternamente sua testa, não fica um olho seco. Quando os créditos aparecem, o público sente um misto agridoce sobre o final da sociedade. Com Merry e Pippin sequestrados pelos orcs, Frodo e Sam a caminho de Mordor sozinhos e Boromir redimido, mas morto, este é realmente o rompimento da sociedade. Mas essa sucessão de tragédias também dá a Aragorn, Gimli e Legolas um propósito renovado para o segundo filme. Eles têm uma nova missão: resgatar Merry e Pippin e reconstruir a sociedade. Imagine se as duas torres começassem com a morte de Boromir. Sem a tensão crescente entre ele e Frodo durante a sociedade, especialmente na última cena juntos na floresta, sua batalha não pareceria ter tanto em jogo e sua morte teria menos impacto. Além disso, a estrutura ficaria errada. Começar o segundo filme da trilogia com algo tão lento e sombrio teria feito a energia cair, e Jackson teria que trabalhar muito mais para criar o ritmo para tudo o que estava por vir. Seus amigos estão com você, Aragorn. Torçamos para que resistam até o amanhecer. Isso quer dizer que a versão de Boromir no filme e a sua morte são melhores? Não. O personagem tem funções diferentes em cada meio. Enquanto ambas as versões de Boromir servem para representar os aspectos bons e ruins da natureza humana, é mais ou menos aí que termina o propósito do Boromir do livro. A morte dele não tem o mesmo impacto emocional intenso que tem no filme, porque não está tentando empolgar o público do cinema para o próximo capítulo de uma trilogia. Em vez disso, é apenas mais uma em uma longa sequência de tragédias. É algo mais meditativo e poético. Jackson, Boyens e Walsh conseguiram encontrar o equilíbrio e nos trazer tanto drama quanto poesia. Eles entenderam as nuances de adaptar a obra de Tolkien para as telas de uma forma que nenhuma outra equipe criativa conseguiria, e Sean Bean coroou tudo isso com uma atuação incrível que ainda nos deixa impressionados todos esses anos depois. Mesmo não sendo fiel ao material original, ficamos felizes com essa mudança em O Senhor dos Anéis. Essa é nossa opinião. Agora queremos saber a sua. Você prefere a morte de Boromir no livro ou no filme? Comente, curta o vídeo e inscreva-se no Nerdstalgic para não perder os próximos lançamentos.